Olá, você acompanha agora aqui no canal 16 mais uma edição do programa Câmara Mulher. Você já se sentiu frustrada como mãe? Pois é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje com a Bruna Macarini, que é neurocoach. Bruna, seja bem-vinda à TV Câmara. Obrigada, Cláudia. Bruna, com o nascimento do filho também nasce uma experiência nova, né? As mães de primeira viagem muitas vezes têm medos, dúvidas. Como surge, né, esses questionamentos, né? O que seria a maternidade real? Na verdade, assim, esses questionamentos geralmente surgem depois que a gente já tem um bebezinho dentro de casa, né? E uma coisa, assim, que eu venho falando há bastante tempo, inclusive com clientes que eu tenho que são mães, começar a pesquisar e buscar essas informações antes. Eu não fiz isso, porque assim, eu sei que a gestação é um momento maravilhoso, a minha gestação, por exemplo, foi perfeita, eu não tive nada, então assim, a gente pensa, por que a gente vai buscar informações que talvez não sejam tão legais, se está tudo tão bem? Mas é importante. É importante a gente saber as coisas que podem vir a acontecer quando a gente trouxer o bebezinho para dentro de casa, para não ser aquele impacto tão forte, porque já é impactante logo que tu chega em casa no primeiro dia. E aí no decorrer, principalmente uma mãe de primeira viagem, no decorrer do tempo as coisas vão surgindo e são difíceis. Então se tu já tem aquele conhecimento do que tu pode fazer, do que pode ser feito, é muito melhor. Tu se sente mais segura. Não que seja a teoria seja o principal, porque é na prática que a gente aprende, né? Mas seria muito importante que tivessem essas informações e que as mulheres soubessem que tudo o que está acontecendo é normal. E é uma questão cultural também, que vem das mães, vem das avós, vai se passando de geração em geração. Isso mesmo. Isso é uma coisa muito importante que tu levantou agora, eu trabalho bastante lá também, é questão de paradigmas, né? Questão de crenças. O que acontece? Eu, há 34 anos atrás, a minha mãe me teve com o ensinamento da minha avó, né? Que então passaram-se mais 60 anos e vem trazendo ao longo das gerações. Só que o mundo tem evoluído muito, muitos aspectos, e a maternidade tem que evoluir também. Então, assim, não é porque as nossas mães viveram determinados acontecimentos que nós precisamos viver, e assim como a minha filha também não vai viver o que eu vivi. Então, assim, a gente tem que quebrar alguns paradigmas aí, que eu vejo que essa questão de crenças e paradigmas que fazem com que a gente se sinta frustrada, que a gente acabe se comparando com uma outra mãe, acabe comparando o nosso filho com um outro filho, e isso não existe, sabe? Todos nós somos diferentes, todos nós temos perfis comportamentais diferentes, assim como os nossos bebês, os nossos filhos. Então a gente tem que agir de forma diferente, isso é normal. Acho que as próprias familiares já escutam aquela conversa. Ah, mas no meu tempo não tinha fralda, no meu tempo não tinha isso, não tinha aquilo e criei bem. Isso. Então isso vai causando mais medo ainda, mais insegurança nas novas mães. Mas com certeza. Por quê? Porque a gente aprendeu daquela forma. E na nossa cabeça, a gente precisa fazer daquela forma. E aí chega o nosso bebê e na prática a gente não consegue aplicar o que a gente aprendeu. E aí a gente pensa, então a gente não está fazendo certo. E aí vem a culpa, aí a gente se sente culpada porque a gente não está sendo uma boa mãe, porque tinham nos ensinado diferente, a gente não está conseguindo colocar em prática. Então daí vem toda essa questão, assim, é um mundo de coisas que vem na nossa cabeça e a gente não consegue relaxar. A gente não consegue viver uma maternidade tranquila, deixar que as coisas fluam. Justamente por essas questões de paradigmas, de opiniões das outras pessoas. Não que não sejam importantes, mas a gente precisa começar a saber filtrar. Claro. Tu falava do sentimento de culpa. Também né, como profissional, tua opinião, por não corresponder às próprias expectativas, não só muitas vezes as dos outros, as que tu escuta. Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Eu falo por mim. Eu criei muita expectativa pela pessoa que eu era, porque eu digo que eu era antes da maternidade uma pessoa e hoje eu sou outra. A gente cria muita expectativa pela pessoa que a gente é realmente, né? Por exemplo, assim, eu sou uma pessoa super ativa, super proativa, eu nunca vou ter depressão, imagina, a depressão não é comigo. E aí, daqui a pouco, tu se depara com uma situação de depressão pós-parto, por exemplo, que é muito mais comum do que a gente pode imaginar.
E com certeza um profissional qualificado pode falar muito melhor do que eu, mas é uma questão muito mais comum e não envolve tanto assim o perfil, aquela pessoa é depressiva, ela vai ter, ou aquela pessoa não é depressiva, ela não vai ter. Então a gente cria muita expectativa e chega num momento que a gente percebe que não é bem assim. Também aliado, claro, que é o cansaço de uma mãe, por exemplo, com um bebê recém-nascido. Conta um pouquinho a tua experiência para nós, né? Como é que foi também? Porque hoje tu fala desse assunto. A minha experiência, assim, logo ali no parto não foi das melhores, né? Eu tentei um parto normal, não consegui, fui para uma cesariana, já estava há muito tempo ali no parto normal, então não foi legal a minha cesárea. Foi bem, assim, eu já estava meio medicada, então, assim, não foi das melhores. Quando eu trouxe a Martina para casa, foi bem impactante para mim. Porque eu, falando de mim, eu sou uma pessoa super independente, sempre trabalhei. E eu vi a minha independência e a minha liberdade um pouco tolhida. E, ao mesmo tempo, veio a culpa, porque parecia que eu não podia estar me sentindo daquele jeito. Eu tinha que estar ali amando aquela criança incondicionalmente, eu tinha que estar ali 100% para ela, eu não podia estar pensando no meu trabalho. E eu comecei a me frustrar com aquilo e comecei a me culpar. E isso envolve muita pessoa que eu sou, não estou dizendo que todas as pessoas, né, sentirão da mesma forma. Foi bem complicado para mim. E eu tive apoio maravilhoso do meu marido, ele sempre me apoiou do início até hoje, mas para mim foi muito difícil. Foi muito difícil ter aquele bebezinho, colocar em prática tudo aquilo que eu tinha lido nos manuais. Isso é outra coisa, a gente lê muita coisa e pensa assim, então eu vou fazer assim na hora que eu tiver meu bebê. E não funciona, não é assim. Então, assim, para mim foi muito difícil. Até os 2 meses da Martina foi extremamente difícil. Baby blues muito forte, cansaço, tristeza muito grande, pensava muito no meu trabalho, eu amo o que eu faço, eu queria muito voltar, tanto que eu voltei antes, eu pensei, na minha gestação eu pensei, vou voltar com 6 meses, né? Em dezembro, eu ganhei ela em setembro, em dezembro eu já estava de volta trabalhando, então assim, foi bem complicado para mim, por vários aspectos. E a gente traz o teu exemplo porque isso acontece hoje com cada vez mais mulheres, né? Claro, com principalmente certeza. da idade agora, né? As mulheres mais jovens também, na primeira gestação, né? Com o primeiro filho. Tu falava do baby blues, só pra gente explicar um pouquinho pros telespectadores, né? O que seria? Bem genericamente, assim, falando, tem dois pontos que é importante a mãe observar, né, a família, na verdade, observar, porque a gente não tem muita noção disso depois. É o baby blues e a depressão pós-parto. O baby blues é uma melancolia muito forte que a mãe sente, uma tristeza, mas ao mesmo tempo que ela sente isso, ela sente prazer em ter o bebezinho no colo, ela sente prazer em estar com ele. Isso acontece logo após o nascimento do bebê. Né? E com o tempo ali, 1 mês, 2 meses, ele cessa naturalmente. Tu não precisa tomar medicação, nem nada. Então, isso é o baby blues, foi isso que eu senti. A depressão pós-parto, ela é um pouquinho mais séria. Claro. Ela é mais complicada, assim, de falar, eu que não sou da área, mas o baby blues é basicamente isso, assim, e é bem comum. Muito comum as mulheres sentirem. Teve uma pesquisa que 80% das mulheres sentem a melancolia pós-parto. Então é bastante, né? Sim, é um assunto que vem, né? Por isso que a gente traz também hoje aqui nosso programa, porque muitas mulheres devem estar também se identificando contigo, né? Com a tua história. Espero que sim. Também, Bruna, quero te perguntar um pouquinho sobre a questão das opiniões. Muita gente quer dar opinião, né, principalmente para as mães de primeira viagem. Essa é uma questão, é um assunto que só prejudica ainda mais, né, as mães que já estão inseguras. O que eu sempre digo, filtrar. A gente não pode fechar os nossos ouvidos às opiniões dos outros, né? Eu, por exemplo, ouvi muito a minha sogra, ouvi muito a minha mãe, mas eu soube filtrar muita coisa. Tem aquelas pessoas que não têm muita noção daquilo que estão falando, e tem pessoas que sim, têm noção e estão querendo ajudar. Então, a minha opinião é que a gente precisa saber, essa pessoa está querendo nos ajudar, né? É pertinente o que ela está nos passando ou não? Então, saber filtrar e estar aberto à opinião daquelas pessoas que realmente nos amam e nos querem bem, né? Então, sim, aceitar opiniões, mas saber filtrar. Tu falava então da família, é essencial, né, também uma ajuda, o apoio dos familiares, das amigas, dos amigos nesse processo. É essencial e muito mais que isso o teu companheiro.
né? Quem tem a oportunidade de ter um marido, um companheiro, uma companheira do lado, é essencial. É o principal, porque eles precisam pegar junto com a gente, né? Isso é uma outra coisa que tem que mudar. A maternidade nunca vai mudar, ela vai ser sempre nossa, né? Mas o auxílio ao redor tem que vir do pai, do companheiro, da companheira, tem que ter. Né? São pessoas extremamente importantes no processo, principalmente da criança também. A criança não fica tão apegada somente à mãe, ela consegue distribuir esse apego da mãe e do pai. Assim, ó, eu sempre disse para o meu marido, por exemplo, tu só não pode amamentar, e ele sabe disso. O resto, ele fazia tudo. Então é muito importante, além da família, nossos pais, tios, avós, irmãos, o companheiro, o marido, a companheira. Com certeza. Bruna, a gente vai fazer agora uma pausa, mas depois do intervalo retorna então com outras informações sobre, né, a maternidade real com a Bruna, que é neurocoach. Estamos de volta com o programa Câmara Mulher, que hoje recebe a neurocoach Bruna Macarini. E nós estamos conversando assuntos sobre a maternidade real. A Bruna contava um pouquinho pra gente da história dela também, né? Então, Bruna, a gente falava dos problemas e quando a mãe detecta, né, que tá passando por dificuldades, medos, inseguranças. Mas então, para procurar ajuda, a gente falava um pouquinho da família, mas existem outros meios também, a ajuda profissional é muito importante. Claro, muito importante, extremamente importante, né? Às vezes tu se dá conta meio tarde, assim, que está acontecendo alguma coisa, então é necessário que a família intervenha neste caso. Mas sim, buscar um psicólogo, às vezes é caso de psiquiatra também, está tudo bem, né? Tem essa crença também, esse paradigma de que não pode ir num psiquiatra, não pode ir num psicólogo, pode e deve, nós precisamos disso. Eu sempre costumo brincar com os meus clientes que todos nós precisamos de ir numa terapia, num coach, num psiquiatra, tá tudo bem, nós somos seres humanos, nós precisamos disso. E a mãe precisa muito. Então, com certeza, o momento que ela detectar que a coisa não está legal, que ela não está conseguindo sair daquela situação sozinha, sim, procurar uma ajuda profissional, com certeza. Bruna, então, com o teu trabalho, né, o coaching também, as pessoas buscam ajuda. Como é que funciona, né, a tua experiência com as mães? É muito bacana a minha experiência com mães, assim. Não difere dos outros clientes, né? Nós continuamos sendo as mesmas pessoas, né? Com o acréscimo da maternidade. Eu trabalho com o neurocoaching, né? Neurociência aplicada ao coaching. Então, eu trabalho com pensamentos, estados emocionais, comportamentos através dos resultados. E eu trabalho bastante essa questão do perfil, né? Do perfil comportamental, quem é essa mulher. Trabalho muito a questão do retorno ao mercado de trabalho, a questão, né, profissional. As pessoas me buscam bastante por causa disso. Então, assim, a busca, a retomada da identidade da mulher. Isso eu vejo que é muito importante. Isso para mim foi muito bom, me ajudou muito na questão de voltar a ser quem eu era, né? Voltar ao trabalho aos pouquinhos. Então, assim, elas me procuram bastante pela questão profissional, da retomada da identidade mesmo. Bruna, algumas questões são mais polêmicas, que envolvem, assim, as frustrações das mães. Por exemplo, a amamentação. Porque as mães escutam muitas opiniões. Ah, você tem que amamentar até tal idade, você tem que amamentar de tal forma. Como é que tu vê, né, essa questão? Olha, eu vou falar pela minha experiência, tá? Eu acho que a partir do 4º mês da Martina eu comecei a ter prazer em amamentar. Antes disso eu não tinha. Doía muito, eu chorava muito, não era prazeroso. E eu comecei a expor isso e eu via que as pessoas me julgavam, eu via que tinha uns olhares meio estranhos, mas eu acho que isso é normal, eu acho que isso é natural, tem que ser prazeroso. Lógico que a amamentação é maravilhoso, quanto mais melhor, até 1 ano perfeito. Eu consegui amamentar até os 7 meses e meio, meu projeto era até 6 meses, eu queria muito. E por isso eu não desisti. Muitas mães desistem pela dor, né, pelo cansaço, porque realmente não é prazeroso. Se tiver alguém que diga que é prazeroso desde o início, eu quero que me procure e me conte a experiência, que eu quero muito saber. Porque praticamente todas as mães que eu conversei e conheci, não foi prazeroso. Mas lógico que é muito importante para a criança. A gente precisa insistir na medida do possível,
né? Eu insisti na medida do possível, eu percebi que eu podia ir além e que eu ia me esforçar para ir além e fui até os 7 meses e meio e foi muito bom e foi maravilhoso para a Martina, é maravilhoso para o bebê amamentar. Mas realmente é muito normal a dor, o cansaço, não se sentir à vontade e não querer amamentar. É uma opção de cada mãe. Claro. O que tu fala também sobre a busca pela informação. A gente já falava um pouquinho sobre isso no primeiro bloco, mas a importância das mães também se informarem durante a gestação, mas principalmente quando o bebê nasce, né? Além de procurar ajuda profissional, elas se informarem, né? Não receberem só opiniões, né, dos familiares, dos amigos, buscarem informações corretas. Isso, com certeza. Uma das coisas assim, ó, que eu dou uma opinião pessoal minha, cuidem a internet. Né? Cuidem os blogs, os sites que vocês entram para buscar informações, tem que ser informações fidedignas, tem que ser informações que tenham um aval de profissionais. Então, assim, cuidar muito isso. Quando eu soube que eu estava grávida, eu entrei na internet, comecei a buscar informação, eu liguei para minha irmã apavorada. Então, não é assim, busquem sites, né, que tenham esses profissionais conversando com vocês, explicando as questões, isso é muito importante. E informações, lógico, dos familiares, das pessoas que passaram por isso, né, e busque realmente essas informações. É também necessário, às vezes os problemas começam, por exemplo, no teu, quando a gente ouviu a experiência, os problemas não, né, as inseguranças. No parto, as mulheres criam expectativas, né, muito grandes com relação a isso e acabam se decepcionando com elas mesmas com relação, por exemplo, ao parto. Sim, eu no meu caso, por exemplo, que queria muito parto normal e não consegui, eu já vinha trabalhando na minha cabeça, isso é muito importante, eu já vinha trabalhando na minha cabeça que caso não desse a dilatação para eu fazer o meu parto normal, eu faria uma cesariana sem problema algum e estava tudo bem. Então, neste ponto, não consegui o parto normal e fiz uma cesariana, para mim estava tudo bem. Só que eu conheço pessoas que queriam muito parto normal, não conseguiram e se frustraram muito, ficaram muito tristes porque fizeram cesariana. Então, isso é muito importante, você se trabalhar né, a sua mente, a sua cabeça, para que se não der parto normal, cesariana está tudo bem. E a necessidade da mulher não se preocupar apenas com o bebê, mas preocupar com ela mesma. É aí que começa a busca, né, por ajuda e a situação começa a melhorar. A mulher fica saudável fisicamente, mentalmente. Isso é extremamente importante. Né? Às vezes a gente pensa assim, nasceu o nosso filho, acabou a mulher. Tanto que eu costumo brincar que a gente vai na pediatra do nosso filho, por exemplo, eu não sou a Bruna, eu sou a mãe da Martina. Né? Eu vou em algum outro lugar, eu sou a mamãe da Martina. Não, eu sou a Bruna. Eu sou a Bruna Macarini, esposa, mãe, profissional, irmã, filha. Então, assim, a gente precisa retomar essa nossa identidade, porque inclusive é muito importante para o nosso filho isso. Né? Já que eles são nossas esponjinhas, né? Eles vão pegando os nossos exemplos. Como eu te falei antes da questão de crenças e paradigmas, isso é muito importante os nossos filhos saberem que antes de nós sermos mães, nós éramos, né, esposas, filhas, profissionais. Então isso é muito importante. A retomada da identidade como pessoa, como mulher, é extremamente importante. E isso é a maternidade real que nós falávamos, né? Exatamente. Não só ficar se baseando em sonhos, em expectativas, mas saber como vai funcionar mesmo, né, a tua vida, o teu dia a dia com o teu filho. Exatamente. Isso é a maternidade real. É retomar né, a sua identidade, retomar o seu trabalho, você mulher como profissional, conciliar ali o seu tempo como mãe. Eu sei que não é fácil, eu trabalho os 3 turnos, então eu sei como é, mas é muito importante. Isso é maternidade real, é trabalhar, cuidar do filho, cuidar da casa, ter um companheiro, um marido, enfim, que te ajude, que te auxilie, né? E buscar informações de todas essas questões do que poderá acontecer, né, durante a vinda do bebezinho para casa. Isso é muito importante. Bruna, também a gente falava bastante das mães de primeira viagem, mas isso pode acontecer também com mães que já têm outros filhos, com mães que
não estão só na primeira gestação. Não tenha dúvidas, este processo da maternidade é diferente para cada mulher e para cada criança. Então daqui a pouco você pode ter 2, 3 gestações e na terceira gestação você se vê frustrada e chateada porque talvez você quisesse fazer igual você fez com os seus 2 primeiros filhos e você não está conseguindo fazer com o terceiro filho. Então é super normal, não é só para mãe de primeira viagem a maternidade real, é para qualquer mãe. É maternidade, né? Então, assim, buscar as informações e buscar os auxílios sempre em qualquer gestação, seja a primeira, segunda, terceira, quarta, não importa. Pra gente encerrando, então, o programa, eu quero que tu deixes conselhos, dicas para as mães aí que estão se sentindo frustradas, com medo, preocupadas, né, com essas questões da maternidade real que a gente falava. O meu conselho é sempre procurar uma ajuda profissional, procurar um auxílio. Seja aquele profissional que você quiser, um psicólogo, um psiquiatra, uma neurocoach, um coach, o que você achar necessário, mas busque ajuda. Busque ajuda profissional, busque informações, busque falar com pessoas que tiveram uma gestação recente, né? Que talvez seja na mesma época sua também, que está mais quentinho ali. Procure conversar com essas pessoas e o mais importante, filtre as opiniões, como eu disse, né? Traga para você, para o seu perfil, para o perfil da sua casa, aquilo que é importante e aquilo que não é tão relevante, não traga para si. Fique tranquila. Porque a maternidade, aí, como tu sabe, tua experiência é um sonho, mas também precisa ser, né, pensada, precisa que esse sonho também, na realidade, né, não se torne só uma expectativa. Com certeza, a maternidade é maravilhosa. Eu, por mais que tenha passado por situações ruins no início, é maravilhoso mesmo ser mãe, é o amor maior do mundo, sim. Mas a gente precisa, né, evoluir, passar por determinadas situações para aprender. E realmente é um sonho e é maravilhoso e planejado e a criança sendo benquista pela família é melhor ainda. Bruna, muito obrigada pela tua participação, pelas informações aqui na TV Câmara. Eu que agradeço. Obrigada. E nós encerramos mais uma edição do programa Câmara Mulher. Até a nossa próxima edição.